E aí pessoal, como prometido, vamos para a parte 2, né, do nosso vídeo. A galera da Escola Estadual Castro Pinto, a gente fez até a questão número 10, não foi em sala. Eu fiquei devendo para vocês esse vídeo, explicando para vocês a questão a partir da número 11, né? Então vamos lá, hein? Play no estudo, hein? A questão diz o seguinte: em uma loja comercializa 5 modelos de caixa d'água, né? Da 1 a 5. Todos em formato cilindro reto de base circular. Os modelos 2, 3, 4 e 5 têm as especificações de suas dimensões dadas em relação às dimensões do modelo 1. Então, o modelo 1 é como se fosse padrão, cuja profundidade é P e a área é AB, a área da base. Como segue, né? Modelo 1, modelo 2 tem as descrições. A pergunta é: uma pessoa pretende comprar nessa loja o modelo da caixa d'água que ofereça maior capacidade volumétrica, ou seja, a que tem maior volume. O modelo escolhido deve ser o... Então vamos analisar modelo a modelo. Primeiro, a gente tem que lembrar o que é cilindro, né? A área do cilindro envolve o raio, e a área da base, a altura, que é esse Hzinho que acabou de aparecer para vocês. E o volume é exatamente a área da base vezes a altura. Só que a área da base, essa base aqui é circular do cilindro, não é isso? Então é área do círculo, π raio ao quadrado. Então a figura número 1, que é a padrão, área da base vezes a altura, π raio ao quadrado vezes h. A área da base é π raio ao quadrado. Pronto. A partir dela, eu vou construir os outros volumes, tá, pessoal? Você pode imaginar o seguinte: professor, o π não tem um valor que é 3,14, mas a questão ela não deu medida nenhuma. Ela quer que você compare os volumes sem saber de medidas. Então, para que eu vou colocar medida no π? Deixa quieto. Tá aí. A figura número 2, o modelo 2, ele tem o dobro da profundidade e a metade da área da base do modelo 1. Então, o modelo 1 está aqui, padrão. Ele tem o dobro da profundidade, então em vez de H, vou colocar 2H. Por que eu coloquei H em vez de P? Porque a gente está mais acostumado com H em relação à altura de alguma figura, tá, pessoal? Mas a questão ela diz que é P. Vou colocar H. Então tá aqui o dobro e a metade da área da base. Então essa área da base vai ser a metade, ou seja, dividido por 2. Então vai ficar assim, gente. A área da base é a metade e a altura, que é a profundidade, eu vou colocar o dobro, que é 2H. Né? Eu posso escrever essa área da base como π raio ao quadrado. Então, π raio ao quadrado vezes 2H, isso tudo dividido por 2. Eu posso colocar esse 2 aqui na frente, multiplicando, né? A ordem dos fatores não altera o produto. E com isso, dividindo esse 2 dividido por 2, que dá 1, sobra isso de volume. Ou seja, o modelo 2 ele tem o mesmo volume que o 1. Bora para o 3. O dobro da profundidade. Então, se a profundidade é H, o dobro é 2H. E a metade do raio, dessa vez, pessoal, não é a metade da área, é a metade do raio. Então, na hora de eu colocar a área da base como sendo isso aqui, esse raio, ele vai aparecer como sendo a metade para o modelo 3. Então, o dobro da profundidade está aqui. Então, quando eu colocar isso aqui, π raio ao quadrado, o raio tem que ser representado pela metade. Então, está aqui, r sobre 2. Aí só é resolver, né? R ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Fica assim. Em cima estão se multiplicando e dividindo por 4, pode ser apresentado dessa forma. O 2 pode vir para frente, assim como a gente fez com este número. E simplificando 2 por 2 e 4 por 2, dá 1 e 2, né? Fica assim, gente. Então, esse que não é o maior volume mesmo, porque é a metade dos outros. Os outros não é π raio ao quadrado? Esse é π raio ao quadrado sobre 2. Esse vezes h sobre 2. Então, é a metade. Bora para a questão 4. A questão 4, o modelo 4, aliás, ele é a metade da profundidade. Então, em vez de ser h, vai ser h sobre 2. E o dobro da área da base. Então, em vez de ser AB, vai ser 2AB. Dessa forma. 2AB e h sobre 2. AB é π raio ao quadrado. Eu posso colocar esse 2 de denominador como sendo denominador de todos. E 2 dividido por 2 dá 1, sobra isso.
Consequentemente, eu posso já escolher o modelo 5 como sendo a opção de maior volume. Por quê? Porque o volume 1, o modelo 1, 2 e 4 tem o mesmo volume. E o modelo 3, o volume é a metade dos outros modelos. Então, a tendência é que o maior seja 5. Vamos ver? A 5 diz o seguinte, que é a metade da profundidade, então vai ser H sobre 2, e o dobro do raio. Então, na hora de eu colocar o raio, vai ser raio, em vez de colocar o R, vai ser 2R, que é o dobro. Então, aqui é a metade da profundidade, H sobre 2, e a área da base é π raio ao quadrado, em vez de raio vai ser 2 raio, que é o dobro. Só que quando eu pego esse 2R e elevo ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, R ao quadrado, R ao quadrado. Então isso aqui vai ficar assim, né? Tudo dividido por 2 aqui, ó. 4, ele pode vir para frente, como fiz com as outras. Dividido por 2 dá 2, então termina dessa forma. Então esse modelo 5, ele tem o dobro de volume do modelo 1, 2 e 4, certo? Então, de cara, é o modelo 5, letra E. Questão 12. No período de 2005 a 2013, o valor de venda dos imóveis em uma cidade apresentou alta, o que resultou no aumento dos imóveis, dos aluguéis. Os gráficos apresentam a evolução desses valores para um mesmo imóvel no mercado imobiliário dessa cidade. Então, tem dois gráficos aí, um representa o valor mensal do aluguel nos anos e o outro representa o valor do mercado do imóvel, né? A rentabilidade do aluguel de um imóvel é calculada pela razão entre o valor mensal do aluguel e o valor do mercado desse imóvel. Pessoal, o que é razão? Razão é fração. E a fração ela vai ter um numerador e um denominador, que a ordem corresponde à ordem do que se foi dito. Então, o numerador, que é a parte de cima, vai estar sendo caracterizada pela primeira descrição aqui. A razão entre o valor mensal do aluguel, pronto, é o numerador, e o valor do mercado desse imóvel é o denominador, porque foi o segundo a ser falado, tá? Então, a rentabilidade vai ser a fração disso sobre isso, ano a ano. Desses valores sobre esses. É uma fração. Aí ele quer saber, com base nos dados fornecidos, em que ano a rentabilidade do aluguel foi maior. O pessoal é só montar as frações. No ano 2005, em cima vai ficar 630 e embaixo vai ficar 90. É uma fração. E toda fração não é uma divisão, dividindo vai dar 7. Mesma coisa eu vou fazer com o ano 2007. 960 dividido por 120 vai dar 8. E a mesma coisa eu vou fazer com os outros anos. Fazendo isso, 1.350 sobre 270 e divido. 1.800 sobre 450 e divido, dá 4. 3.240 dividido por 540, tá tudo aqui. O maior de rentabilidade é o ano de 2007, que é a alternativa B. Certo? Vamos para a questão 13. Em uma universidade, atuam professores que estão enquadrados funcionalmente pela sua maior titulação, mestre ou doutor. Nela, atualmente, 60 mestres e 40 doutores. Os salários mensais dos professores, mestres e dos doutores são, respectivamente, 8 e 12 mil. A diretoria da instituição pretende proporcionar um aumento salarial diferenciado para o ano seguinte, de tal forma que o salário médio mensal dos professores dessa instituição não ultrapasse 12.240, ou seja, quando eu calcular a média de todos os salários, não pode passar de 12.240. Quando eu somar o salário dos mestres e doutores e dividir pela quantidade de funcionários, que é 100, não pode dar maior que 12.240. A universidade já estabeleceu que o aumento salarial dos mestres é 25% e precisa ainda definir o percentual do reajuste dos doutores. Mantendo o número atual de professores, com as suas atuais titulações, o aumento salarial em porcentagem a ser concedido dos doutores deverá ser no máximo de
Pessoal, o que essa questão está trazendo? Ela está trazendo que essa instituição ela tem 60 mestres e 40 doutores. Os mestres e doutores, eles já ganham 8.012 cada um. O que a diretoria ela quer? Um aumento salarial para o ano seguinte. O aumento dos mestres é de 25% em cima do que eles já ganham, que é 8.000. Então só é você calcular 25% de 8.000 e aumentar no salário. Não é um aumento? Então cálculo de 25% de 8.000. O que eu faço aqui? Eu já posso cortar aqui, ó, esses dois zeros com os dois zeros do 8.000. Fica 25 vezes 80, que dá 2.000. Então vai ter um aumento de 2.000. Ganhava 8.000, mais 2.000, eles passam a ganhar 10.000. Então, tiro isso aqui e coloco 10.000. E os doutores, que ganhavam 12.000, eles vão deixar de ganhar 12.000 para ganhar alguma coisa a mais, só que eu não sei o valor. Se eu souber, pronto, eu já sei qual foi a porcentagem de aumento, né? Se eu souber do novo valor e sabendo que o antigo é 12.000. Mas eu não sei do novo valor. Então vou tirar esses 12.000 e colocar X. Porque é algo que eu quero saber. Se eu souber, matei a questão. Só fazer uma regra de 3 que eu sei. Se ganhava 12.000, passou a ganhar algo que eu já vou passar a saber, né? Com regra de 3 sai essa porcentagem de aumento. Que a questão está trazendo também? Que a média, que se eu somar todos os salários dos funcionários, não pode passar de 12.240. Então vou somar os salários. Só que são salários diferentes, né? 60 mestres, cada um ganhando a 10.000, eu multiplico 10.000 vezes 60 para saber o total dos 60 mestres o quanto ganha. E a mesma coisa eu vou fazer com os doutores, só que eu não sei, né, quanto eles vão ganhar, então eu vou fazer 40 vezes X, que é o que eu quero saber. Somando tudo, dividindo por 100, já que são 100 funcionários, vai dar a média. E a média não pode passar de quanto? 12.240. Então, pessoal, eu vou fazer isso aqui, esse cálculo, para saber da média. Mestres, do quanto que os mestres ganham, mais o quanto que os doutores ganham, dividido por 100. E essa média tem que ser menor ou igual a 12.240. Resolvendo o que eu consigo, 60 vezes 10.000 e 40 vezes X, já está expresso aqui embaixo. Menor ou igual que 12.240. Imagino que aqui embaixo esteja 1, para poder aplicar a propriedade. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso vezes 1 dá ele mesmo. 12.240 vezes 100 é só acrescentar dois zeros, né? E essa inequação ela está sendo construída com base no que a gente já sabe desde o sétimo ano, tá? Pega 600.000, passa para cá negativo, subtraindo, que vai dar 624.000, e o 40, que está multiplicando o x, passa dividindo. Eu sei que o x tem que ser menor ou igual que 15.600. Então não pode passar desse salário para os doutores. Então agora eu já sei que o atual salário, o máximo, é 15.600 e que o antigo é 12.000. E agora, o que é que eu faço? Uma regrinha de 3 para saber quanto é que foi o aumento. Se 12.000 é 100%, o novo salário, que é 15.600, é quantos por cento? 12.000 vezes x, 12.000x. 15.600 vezes 100, 1.500.600.000. 560.000. Passa o 12.000 dividindo, corta os zeros, divide e vai dar 130. Ô pessoal, se a porcentagem dos 12.000 era 100% e dos 15.600 passou 130, qual foi o percentual de aumento? 30%. Alternativa D. Tá? Cuidado para não se confundir, pessoal, nessa questão. Quando eu estou falando de média aritmética, eu somo tudo e divido pela quantidade que eu somei. Só que os valores aqui para doutores e mestres são diferentes. Por isso que na hora de somar tudo, eu multiplico primeiro quantidade de mestres pelo salário de cada um, quantidade de doutores pelo salário de cada um. Depois eu somo e divido pela quantidade de funcionários, que é 100. Show? Vamos para a próxima.
Um borrifador de atuação automática libera a cada acionamento uma mesma quantidade de inseticida. O recipiente desse produto, quando cheio, contém 360 ml de inseticida, que duram 60 dias. Se o borrifador permanecer ligado ininterruptamente e for acionado a cada 48 minutos. Ou seja, de 48 em 48 dá uma borrifada. A quantidade de inseticida que é liberada a cada acionamento do borrifador em milímetro é ml, né, pessoal? Vamos lá. Informações da questão. 360 ml de inseticida duram 60 dias, acionando de 48 em 48 minutos. Primeira pergunta. Quantos ml gasta em um dia? Se 360 ml gasta em 60 dias, é só dividir, né, gente? Para saber o quanto gasta em cada dia. 6 ml. Então é gasto 6 ml por dia. Se eu souber de quantas borrifadas ele dá em um dia, eu pego 6 ml e divido pela quantidade de borrifadas. Né? Eu já vou saber quanto cada borrifada libera de ml de inseticida. Mas ainda eu não sei. Quantas borrifadas ele dá em um dia? Vamos lá calcular. Uma borrifada é em 48 minutos. E quantas borrifadas é em 24 horas em um dia? Pessoal, aqui está em minutos. Tira esse 24 horas aí. Vai substituir, ó, por 1440 minutos, que é um dia o quanto tem. Isso vai multiplicar por 60, né? Então tira 24 e coloca o valor. E daí faz a regrinha básica. 48 está multiplicando, passa dividindo, dá 30. Ou seja, 30 borrifadas. Ô, professor, pelo amor de Deus, não precisava nem de regra de 3, rapaz. Se um dia tem 1440 minutos, é só você pegar isso e organizar de 48 em 48 minutos. Para ver quantos 48 cabem aí dentro. Porque cada 48 ele solta uma borrifada. Então, quando eu divido, aqui a divisão. 1440 por 48 dá 30 borrifadas, certo? Então, conclusão. Por dia, o borrifador é acionado 30 vezes, gastando 6 ml. Então, juntando as 30 borrifadas, ele gasta 6 ml. Então, agora é só dividir, pessoal. 6 ml pela 30 borrifada. Quando eu divido, vai dar 0,2 ml, alternativa B. Show? Questão 15. Definem-se o dia e o ano de um planeta do Sistema Solar como sendo, respectivamente, o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo de rotação e o tempo para dar uma volta completa em torno do seu Sol. Questão começa agora. Suponha que exista um planeta Z em algum sistema solar onde um dia corresponde a 73 dias terrestres, ou seja, 73 dias aqui na Terra. E que 2 anos no planeta correspondam a 1 ano na Terra. Aí considere que um ano terrestre tem 365 dias, a gente já sabe. No planeta Z, seu ano corresponderia a quantos dos seus dias? Ou seja, 1 ano lá no planeta Z tem quantos dias? Vamos ver. Informações da questão. No planeta Z, um dia tem 73 dias terrestre. Então, se eu somar 73 dias aqui na Terra, dá um dia no planeta Z. E 2 anos tem 1 ano terrestre. Ou seja, quando passa 2 anos no planeta Z, é 1 ano aqui na Terra. Certinho? Ou seja, 365 dias. O pessoal, esses 2 anos, eles correspondem a 1 ano terrestre, não é isso? 2 anos no planeta Z. Então eu posso dizer que 2 anos corresponde a 365 dias terrestres. Então, se eu reduzir esses anos à metade, eu reduzo esses dias terrestres também à metade. Então, 1 ano passa a ter a metade do 365 dias, que é 182,5. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar 182,5 e organizar de 73 em 73. Por quê, professor? Porque cada dia no planeta Z tem 73 dias aqui na Terra. Então, se eu pegar
182,5 dias terrestres e organizado em 73 em 73, cada grupo desse vai representar um dia no planeta Z. Então, bora dividir? 182,5 dividido por 73. Eita, professor, como é que eu divido o decimal com um número natural? Você pega esse número natural e transforma ele, força ele ter também a quantidade de casas decimais que o outro número tem. 182,5, pessoal, tem uma casa decimal, então 73 eu posso escrever ele como sendo 73,0 para ter uma casa decimal. Aí sim eu elimino as vírgulas e é só dividir. 1825 dividido por 730 vai dar 2,5, alternativa A. Show de bola? Questão 16. Em uma loja, o preço promocional de uma geladeira é R$ 1.000 para o pagamento somente em dinheiro. Seu preço normal, fora da promoção, é 10% maior. Para pagamento feito no cartão de crédito, é dado um desconto de 2% do preço normal. E uma cliente decidiu comprar essa geladeira, optando pelo pagamento do cartão de crédito da loja. Só que ela calculou o valor a ser pago com o preço promocional acrescido de 8%. A ser informada pela loja do valor a pagar, segundo sua opção, percebeu uma diferença entre seu cálculo e o valor que lhe foi apresentado. O valor apresentado pela loja comparado ao valor calculado pela cliente foi... Pessoal, se você ler essa questão e não entender, faça a prática da releitura. Leia novamente, porque ela é cheia de detalhes, tá? Ela tem vários preços e vários descontos e acréscimos. Ela tem um preço promocional, tem um preço normal, tem um preço do cartão de crédito e ainda tem um preço que a mulher calculou de forma enganada, tá? Então, calma, organização aí é tudo e vamos embora para o cálculo. Então, é a geladeira, o produto, preço promocional é R$ 1.000 a dinheiro, preço normal, pelo que diz lá, tem um aumento de 10% do preço promocional, então só é você aumentar 10% em cima dos 10 mil. Vamos calcular? 10% de 10 mil. 10 sobre 100 vezes 10 mil. Vezes 1.000, aliás, tá, pessoal? Desculpa. 1.000 vezes 1.000. Que vai dar 10 vezes 1.000, 10.000. E dividido por 100, dá 100. Então, vai ter um aumento de R$ 100. Então, deixa de ser 1.000 para ser quanto? 1.100. Esse é o preço normal. E o preço no cartão da loja? A questão está dizendo que tem um desconto de 2%. Então, bora calcular 2% do preço normal, que eu acabei de calcular, que é 1.100. Então, vai ser 2% de 1.100. Multiplica, corta os zeros, fica 22. Não, desconto. Eu vou pegar esse valor e tirar 22. Eu tenho R$ 1.078. Então, se ela passar no cartão, ela vai pagar isso. Só que ela fez um cálculo. Ela calculou que seria um aumento de 8% do preço promocional, pessoal. Preço promocional é 1.000. Então, aumento de 8% de 1.000, vamos lá. 8% de 1.000 vai dar 8.000 sobre 100. Corta os zeros, fica 80. Não é um aumento? Então, em vez de 1.000, passa a ser 1.080. Pronto, tá aí todos os valores que a questão trouxe. Aí ela quer saber o seguinte: o valor apresentado pela loja, que é 1.078, para a compra no cartão, e o valor pela cliente, que é 1.080, foi menor. Eita, aqui ó, esquece esse 4. Foi menor R$ 2. Tá, pessoal? Então, ó, o preço da loja que a loja apresentou foi menor R$ 2 do que a cliente falou, tá? Esquece essa conclusão. É R$ 2 aí. Então é a alternativa A. Certo? Vamos para a questão 17. Uma empresa de engenharia projetou uma casa com a forma de um retângulo para um de seus clientes. Esse cliente solicitou a inclusão de uma varanda em forma L. A figura apresenta a planta baixa desenhada pela empresa, já com a varanda incluída.
cujas medidas, indicadas em centímetros, representam os valores das dimensões da varanda na escala 1/50. A medida real da área da varanda em metro quadrado é, pessoal, que é escala? Escala é o que mapas, é o que plantas traz para a gente ter noção da distância entre duas cidades, do tamanho de uma figura em tempo real, tá? Em tamanho real. Então, o que é que está dizendo essa escala? Está dizendo que nessa planta, a cada centímetro, na realidade, tem 50 centímetros. Então, se a figura tiver 2 centímetros de medidas em algum lugar, ela vai ter 100 centímetros na realidade. Porque pela escala, a cada 1 centímetro é 50 centímetros na realidade. Então, vamos lá. Tá aí a varanda em forma de L. Ele quer saber a área dessa varanda em metro quadrado. A escala, como é 1/50, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar cada medida dessa aqui, apenas da varanda, e vou multiplicar por 50. Porque cada centímetro não tem 50 centímetros na realidade. Então, se eu pegar 5, 16, 18,4 e o 4 e multiplicar por 50, eu vou estar dizendo quantos centímetros tem cada medida dessa na realidade. Multipliquei. Olha aí. Se você estiver enxergando essa varanda do mesmo jeito que eu, com esse corte aqui, vai ficar mais fácil de calcular a área, porque vão se transformar em 2 retângulos. Esse retângulo de cima, ele tem uma base de 800 centímetros e uma altura de 250 centímetros. Já esse retângulo de baixo tem uma base de 200 e tem uma altura que vai até aqui, ó, de 920 menos 250. Quando eu tiro dos 920 esse 250, que é esse pedaço, tenho esse de baixo, que é 670. Certinho, pessoal? Então, o que eu vou enxergar agora é só essa figura. Divido ela em 2 figuras. Parte de cima, 800 vezes 250, dá isso em centímetro quadrado. Figura 2, 200 vezes 670, dá isso em centímetro quadrado. E a área total vai dar 334 mil centímetros quadrados. Pergunta: eu poderia transformar todas essas medidas em metro e calcular a área para dar já o valor tudo certinho, já em metro quadrado? Pode. Mas se você fez dessa forma, não se desespere, é só transformar. Só tem que ter cuidado na escala, ó. Karen hoje deu muitos doces com mel. O que é que eu pretendo fazer? Pegar esta medida que está em centímetro quadrado e passar para metro quadrado, que é o que a questão está querendo. Então, pego essa escala de medidas, olha o complemento aparecendo. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. De centímetro para metro, 1, 2. Eu volto 2 casas na escala. Se esse número fosse comprimento e não área, eu voltaria 2 com a vírgula. Voltando 2 na escala, volta 2 com a vírgula. Mas como aqui é centímetro quadrado, pessoal, e não centímetro apenas, a cada volta ou passada na escala, eu volto 2 casas com a vírgula ou adianto 2 casas com a vírgula. Então, se aqui tá voltando 2 para metro, cada uma eu vou voltar 2 no número. Então, vou voltar 4 casas. Então, ó, a vírgula está no final. 1, 2, 3, 4. 33,4 ou 0,40 metro quadrado. Alternativa A. Certo? É simples essa transformação. É só você decorar isso aqui, ó. Karen hoje deu muitos doces com mel. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Show! Questão 18. Funcionário de uma loja tem seu salário mensal formado por uma parcela fixa de 675, mais uma comissão que depende da quantidade de peças vendidas por ele no mês. O cálculo do valor dessa comissão é feito de acordo com esses critérios, pessoal. Ó,
até a 50ª peça vendida, até a 50, a peça de número 50, paga-se R$ 5 por peça. Passou disso, paga R$ 7 por peça. Aí ele quer, resumindo, tá? Ele quer que você represente uma função, onde o S de Q é o salário do funcionário no mês e o Q é a quantidade de peças. Vamos analisar esse caso. O primeiro, que é até a quantidade 50 de peças vendidas, é simples, porque tem um valor fixo de 675 e cada peça que ele vender é R$ 5. Então a gente tem isso aí, ó. 675 mais 5 vezes a quantidade de cada peça, 5Q, tá? 5 vezes a quantidade de cada peça. Então fica dessa forma. Mas essa forma só vai funcionar até 50, ou seja, se o Q for menor ou igual que 50. E se for maior? Vamos analisar. Você vai ser tentado a colocar isso. 675 mais 7Q. Mas não é não, tá? Analisando caso a caso, vai ficar dessa forma aqui, pessoal. Salário é igual 675, que já é o valorzinho lá fixo, mais até 50. Não passou de 50, essa segunda análise. Então até 50 ele não vai ganhar R$ 5 por cada peça. Então vai ficar 50 vezes 5. Isso aí ele já está garantido. Mas, aí agora sim ele vai receber pelo que exceder. Pelo que exceder de 50 será multiplicado por 7. Então eu vou colocar assim, ó. O que exceder vezes 7. Certo? Por exemplo, se for 52, ele vai receber 675 mais 50 vezes 5 mais 2 vezes 7. Porque só duas peças que passaram de 50. Tá bom? Então, para eu calcular o que vai exceder, o que é que eu faço? Eu pego a quantidade de peças e tiro 50. Se for 60 peças, 60 menos 50 dá 10. Então, 10 foi a quantidade de peças que excederam. Então, olha o que eu vou colocar no lugar do que excedeu. Ó. Q menos 50, a quantidade de peças menos 50. Isso multiplicado por 7. Certo? Se o Q for, por exemplo, 70, esse rapaz vai receber quanto? 675 mais 50 vezes 5, pelas 50 peças, mais 70, hein? 70 menos 50 dá 20. 20 vezes 7. Beleza? Aí agora só é desenvolver, né? Aqui eu aplico a distributiva e vou resolvendo aos poucos. 7 vezes Q, 7Q. 7 vezes 50, 350. Resolvo isso com isso com isso. Dá 575 mais 7Q. E isso é a resposta. Se ele vender, mais que 50. Mas se você observar, não tem nas alternativas. Essa questão ela foi anulada, tá, pessoal? Ela foi cancelada. O que mais se aproxima dela, ó a resposta aí, ó. Ele vai receber isso, se for menor que 50 ou igual. E vai receber isso, se for maior que 50. O que mais se aproxima é a letra E. Vamos para 19, penúltima. Ao analisar os dados da epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês ao longo de um ano. O modelo é dado por P de T é igual a menos T ao quadrado mais 10T mais 24, sendo que T é o número natural variando de 1 a 12. Representa, pessoal, os meses do ano. E esse P de T é a quantidade de pessoas infectadas para aquele determinado período do ano, né? Para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas 5 propostas com diferentes períodos de intensificação das propagandas. Aí tá aí os períodos de 1 a 2 meses, é proposta 1 e assim vai. A sugestão dos peritos
é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda engloba o mês em que, segundo o modelo, há maior quantidade de infectados. Ele quer saber qual é o mês. Vou continuar lendo. A sugestão foi aceita. A proposta escolhida foi a. Ele quer saber qual é a proposta em que contém o mês onde o maior número de infectados foi observado. Ô pessoal, isso é uma função do segundo grau, onde o A é negativo. Se eu for descrever essa parábola, observe que em vez de y e x, que a gente já é acostumado da função, ele traz P de T e T. O P de T é pessoas infectadas e o T é o tempo em meses, né? De acordo com os meses do ano. E como isso aqui é uma função do segundo grau com o A negativo, né? Menos A aqui, ó. Eu sei que é uma parábola para baixo. Aí vamos analisar o que é que ele quer. Qual é o tempo em que em que representa, qual é o mês, o tempo em que representa, que contém o maior número de infectados. Então, se você analisar o movimento aqui da parábola, onde ela apresenta o maior número de infectados é justamente onde, ó, ela chega no ponto máximo. Nesse ponto, se você associar ao eixo das pessoas infectadas, vai dar o maior número de pessoas. Só que quando eu faço essa conexão com as pessoas infectadas, de forma análoga, ó, eu chego no outro eixo, no tempo, eu vou saber em que tempo isso aconteceu, tá? Então eu tenho que saber as coordenadas desse vértice, que é justamente o ponto da parábola onde apresenta o maior número de pessoas infectadas, tá? Se eu puxar para o x, isso aqui, pessoal, é a forma do vértice. Do vértice de uma parábola, ela segue essa forma. Coordenada no x, que é justamente essa coordenada, é dada pela primeira fórmula. E coordenada no y é dada pela segunda. Mas o que é que ele quer saber? Ele quer saber a quantidade de pessoas infectadas, que é no y, ou ele quer saber um mês em que isso ocorreu? Ele quer saber um mês. Então eu quero saber em qual é o número que ele toca nesse eixo. Então dessas duas coordenadas, a que me interessa é a primeira, que é exatamente o número em que associa ao eixo de baixo. Então só vou olhar para ela. Quem é o B da minha função? É quem está ligadinho com o T, que é o 10. Quem é o A da minha função? É o menos 1 aqui, coladinho com T ao quadrado. Só substituo. Menos 10 e no lugar do A o menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos com menos dá mais, fica 5. Então, o número que eu associo aqui a maior quantidade de pessoas infectadas é o número 5 de tempo. São 5, é o mês 5. E qual desses intervalos tem o mês 5? O 3. Então é a letra C. É a proposta 3 que vai ser aceita. Tá bom? Última questão. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço. A gente já sabe que é maciço, tá? Totalmente preenchido. Ele não é oco por dentro. Em formato de um cone circular. As medidas do diâmetro e da base estão na figura. Como apresenta a figura, tá aí. Devido ao aumento de preços dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor. Então, um novo cone, um novo volume, terá um desconto de 19%. No mesmo formato de cone circular reto com altura de 10. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida de raio da base em centímetros igual a. Quer saber qual é o raio, né, do novo cone? Vamos lá. O cone que a questão traz de forma inicial é este, que eu vou chamar de volume antigo, que é dado por área da base vezes a altura dividido por 3. Tem que dividir por 3. Vocês lembram do cilindro?
do cilindro não dividia por 3, era a área da base vezes a altura. Só que essa figura é a terça parte do cilindro, por isso que divide por 3, tá? Então tá aí. Área da base, a área dela é circular e a fórmula é π raio ao quadrado. Tá aí. Certo? Substituindo, se o diâmetro é 8, o raio é 4, então no lugar do R coloca 4, no lugar do H é a altura, que é 10. Dá 16, e 16 vezes 10, 160. O π, pessoal, novamente eu vou deixar. Por quê? Porque não está perguntando o volume da figura, ele quer saber o raio. Então eu vou associar duas figuras aí. Então segura esse π, porque em alguma situação ele pode ser cortado. Tá? Então o volume antigo é 160 π sobre 3. Bora para o volume novo. O que acontece no volume novo? Ele mantém a altura, só que ele disse que o volume é 19% menor. Então, se a altura permanece, ele vai diminuindo o raio, né? Ou no diâmetro. Ele vai diminuir o raio. O raio não vai ser mais 4. Não é isso? Para ter um volume menor. Mas um desconto de 19% é a mesma coisa que eu calcular 81% do volume antigo. Eu tirar 19% dele é a mesma coisa que eu calcular 81% dele. Certo? Comparando a outra situação, se eu fizer um desconto de 20% em uma peça, é a mesma coisa que eu estiver calculando 80% da peça. É o complemento para completar os 100%, né? Então, se eu quero tirar desse volume 19%, eu calculo 81% dele. Então, o que está dizendo aqui? Que o novo volume, ele é 81% do volume antigo. Agora só é fazer o quê? Dizer quem é o volume novo, dizer quem é o volume antigo, substituir os valores que eu já tenho, tá? Vou fazer isso. Volume novo, π raio ao quadrado vezes 10. 81% do volume antigo é 81% desse volume que eu já calculei, né? Tá aí, 81 sobre 100 vezes o volume antigo. Pessoal, o raio aqui eu não sei, eu quero saber. A altura é 10, né? 81% desse valor é uma multiplicação, eu vou resolver essa multiplicação agora. Então, repito, tudo isso aqui, só organizei colocando 10 para frente, mas quando eu multiplico isso, vai dar isso. E agora eu faço o quê? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quando eu multiplico 300 vezes isso, 300 vezes 10 vai dar 3.000. Só é repetir, π raio ao quadrado. 12.960 π vezes 3, 38.880 π. Eu não quero isolar o R para saber qual é o novo raio. Vou pegar 3.000 π e passar dividindo. Eita, olha o que acontece, gente. Π com π se cancela. Aí vai ficar 38.880 dividido por 3.000, que dá 12,96. Esse quadrado eu trago como raiz quadrada. E a raiz quadrada de 12,96. Professor, de número com vírgula, não se preocupe. 12,96 é 12 inteiros e 96 centésimos. Então eu posso representar isso como sendo 1.296 sobre 100. Aí sim, calculando cada um, a raiz quadrada de cada um, o de cima vai dar 36 e o de baixo vai dar 10. Raiz quadrada de 1.296 dá 36. Raiz quadrada de 100 dá 10. E dividindo novamente isso, vai dar 3,6. Então, raiz quadrada disso dá 3,6. A alternativa C. Desconsiderem, pessoal, também, tá? Às vezes acontece erro de digitação meu. Desconsiderem essa vírgula, essa raiz, tá? O resultado é 36, sem essa vírgula, que já é o cálculo disso. Alternativa C. Beleza? Pessoal, aqui eu estou finalizando com vocês essa revisão. Foram 20 questões, de 1 a 10 no primeiro vídeo, da 11 a 20ª agora no segundo vídeo. Espero que tenha ajudado vocês.
a lembrar de várias situações, de vários conteúdos para a prova de domingo, tá? Vão fazer a prova de domingo com calma. Como eu disse a vocês, são 5 questões fáceis, 5 questões difíceis e o restante todas nível médio. Então vocês vão conseguir resolver alguma, isso aí eu garanto. Lembrem a parte que a gente estudou de teorema de Pitágoras, de trigonometria. Não trouxe nenhuma questão porque a gente já viu bastante exemplo durante a aula. Mal caiu ano passado, então esse ano a aposta é desses dois assuntos e dos assuntos que a gente mastigou aqui, tá? A parte de média, quase todo ano cai, média aritmética, razão, montar uma razão. Vocês têm que saber como montar uma razão, né? Que já foi uma questão dessa aí também. E é isso, pessoal. Volume, procurem memorizar essas fórmulas de volume e por enquanto é isso. Então, boa sorte na prova. Aliás, boa prova, porque vocês não vão depender de sorte. Vocês vão fazer uma boa prova. E até a próxima, pessoal. Tchauzinho, hein?